Boa noite a todos, eu sou o pastor Ademir, da Igreja Batista Missionária Internacional, e eu quero nesta noite trazer uma palavra para vocês que nos acompanham, que nos assistem no canal do YouTube, sobre provação, e com base na carta de Tiago. Tiago ele fala algumas coisas sobre aflição e provação, e que essa palavra possa trazer um conforto, uma consolação para os nossos corações neste momento em que no nosso país se intensifica o combate ao coronavírus, nesse país em que o noticiário dá conta das dificuldades que a capacidade dos hospitais estão passando. Então, nós temos que nos voltar para Deus neste momento, porque Deus é o Todo-Poderoso. Só Deus é aquele que conhece todas as coisas, só é aquele que, em qualquer que seja a situação de nossas vidas, Ele é sempre o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A carta de Tiago, no capítulo 1, nos versículos de 2 a 4, ele diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então nós vemos que toda pessoa, em algum momento de sua vida, qualquer ser humano, em algum momento de sua vida, ele vai passar por algum tipo de aflição, ele vai passar por algum tipo de provação. Ninguém está livre disso. O próprio Senhor Jesus nos alertou lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, quando ele alertou para os seus discípulos
no mundo vocês terão aflições. Então, seguir a Jesus não é uma garantia de que nós não vamos ter aflição. Seguir a Jesus não é uma garantia de que nós não vamos passar por nenhum tipo de provação. A provação, ela vem, assim como o sol vem todo ser humano na face da terra. A provação também, ela vem, em alguma medida, sobre toda pessoa na face da terra. E aqueles que seguem a Jesus, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, não estão imunes de passar em algum momento por algum tipo de aflição ou provação. Qual é a diferença então de nós seguirmos a Jesus? A diferença é de que nós teremos um forte companheiro na nossa caminhada, aquele que vai estar nos confortando, aquele que vai estar nos direcionando, aquele que vai estar nos fazendo a companhia a todo momento nessa caminhada, nessa travessia de alguma aflição. Ele vai estar nos confortando, ele tem todo o poder para nos trazer o ânimo, nos trazer a alegria, nos trazer a direção para que nós possamos passar e chegar do outro lado sem que sejamos paralisados por aquela situação em que a gente esteja vivendo naquele momento. Então é melhor passar pela provação, tendo Jesus do nosso lado, do que ter que enfrentar uma aflição, do que ter que enfrentar uma provação sem poder contar com a companhia e com a presença de Deus em nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, como foi dito, ele nos alertou de que a gente teria aflição. A Bíblia diz que o mundo na condição em que ele se encontra, ele é um cenário em que em algum momento ocorre provações, em algum momento ocorre aflições. As pessoas não têm o controle da situação do mundo, só Deus tem o controle da situação do mundo. Coisas surgem, fatos acontecem, acidentes acontecem, mas nós não podemos ficar paralisados diante daquilo que pode acontecer, ou não podemos ficar paralisados diante daquilo que está acontecendo. Nós temos que ter essa convicção de que se não estamos livres da aprovação, se não estamos livres da aflição, pelo menos nós temos que entender como passar por elas da melhor maneira. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite com vocês. Se nós não podemos evitar a aflição, se nós não podemos evitar a aprovação, então como passar por ela? A primeira coisa que nós podemos entender de como passar pela aprovação é procurar entender o que causa a aprovação, o que causa a aflição. E um dos primeiros pontos, uma das primeiras causas, a primeira coisa que podemos entender que é a causa de uma aprovação é o próprio pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deus criou todas as coisas perfeitas. Mas a partir do momento que o homem pecou, a própria condição do mundo, ela caiu, ela piorou, ela ficou numa situação de cenário de destruição. E a própria vida humana, quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, alguma provação, alguma aflição, uma das razões pela quais ela pode se encontrar naquela aflição é o próprio pecado, é a sua própria desobediência a Deus, a sua própria rebeldia, e aquela aflição, aquele momento de luta pode ser consequência do seu pecado, do seu distanciamento de Deus. A segunda coisa que nós podemos entender como causa para uma aflição, para uma provação, é a falta de sabedoria. Muitas vezes a nossa vida está indo tudo bem, nós estamos bem com Deus, nós estamos em obediência a Deus, nós estamos crendo em Deus, mas nós tomamos decisões sem consultar a Deus. Nós tomamos decisões sem buscar o conhecimento de pessoas, algum conhecimento técnico que seria exigido, como por exemplo, de repente você quer construir uma casa, mas você não procura consultar a pessoa de um engenheiro que tem um conhecimento técnico para elaborar o projeto, não procura buscar o conhecimento de um engenheiro que tem um conhecimento técnico para executar aquele projeto, e aí nós vamos construir uma casa de qualquer jeito. Se lá na frente aquela casa começa a apresentar muitos problemas, e isso gera uma aprovação e uma aflição para nós, isso foi falta de sabedoria, porque a gente não se cercou de conhecimentos adequados para entrar naquela empreitada. E isso muitas vezes acontece em muitas situações de nossa vida.
onde nós podemos nos cercar de pessoas com mais experiência, podemos nos cercar de conhecimentos que traz na própria Bíblia, uma orientação de como fazer, de como proceder, mas às vezes nós buscamos executar determinadas coisas, tomar determinadas decisões, sem consultar a Deus, sem consultar pessoas que Deus coloca próximo de nós que poderiam nos orientar, e isso é falta de sabedoria. E aí nós vemos que a gente tomou uma decisão errada, a gente vê que a gente foi por um caminho errado, que não era aquele, e aquilo gera uma aflição, e aquilo gera uma provação, e quando a gente vê, a gente está no meio de uma situação difícil, mas nós olhamos e chegamos ao entendimento de que foi a nossa falta de sabedoria para tomar uma decisão correta. Então a falta de sabedoria também ela causa provação, ela causa aflição. Aqui Tiago ele diz no versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá livremente. Então, se nós queremos evitar mais aflições e mais provações em nossa vida, um dos caminhos é nós recorrermos a Deus para buscar sabedoria cada vez que tivermos que tomar uma grande decisão, cada vez que tivermos que resolver uma situação, primeiramente buscar em Deus sabedoria e discernimento, para que a gente possa evitar mais provação e mais aflição para nossas vidas. Em terceiro lugar, a causa da provação pode não ser uma situação de pecado, pode não ser uma situação de falta de sabedoria, mas pode ser uma prova da nossa fé. A nossa fé, em algum momento da nossa vida, ela será testada. Tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós sabemos acerca de Deus, acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, em algum momento isso será testado. E será testado para mostrar, para revelar qual é o valor da nossa fé, qual é a consistência da nossa fé, para saber se de fato a maneira que nós estamos crendo é a maneira adequada e a maneira correta, como Deus espera de nós. Então, a provação é, como o próprio nome está dizendo, é uma prova. E o que está sendo provado é a nossa fé. Em segundo lugar, para nós sabermos como passar pela provação, nós temos que entender como encarar a provação. Como é que nós encaramos uma provação? Como é que nós encaramos uma aflição? Se vamos passar, qual é a nossa postura diante dessa situação? Diante dessa aflição? Qual é a nossa postura nesse momento? Diante dessa situação da pandemia do coronavírus? Como é que nós temos que como vamos encarar isso? Que posição nós vamos tomar? E a nossa primeira postura, como mostra a palavra de Deus aqui na carta de Tiago, é uma postura de ânimo. No versículo 2, Tiago, ele diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nós temos que ter ânimo. Ainda que seja difícil passar por determinadas situações na vida, nós não podemos perder o ânimo. O próprio Jesus, ele diz para os seus seguidores, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque vocês no mundo, vocês terão aflição, mas Jesus está dizendo, tenha bom ânimo. Tenha ânimo, nós não podemos perder o ânimo em momento nenhum. Nós não podemos perder a nossa alegria de poder confiar em Deus, de poder contar com a presença de Deus na nossa caminhada em momento nenhum. Nós temos que ter ânimo. E a segunda postura que nós temos que ter em relação a como encarar a provação é de que nós não podemos ficar paralisados no meio dela, mas nós temos que ter perseverança. Aqui no versículo 3 da carta de Tiago, ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança vai ser essa postura firme, esse ânimo, esse passo constante. A pessoa não pode ficar paralisada, mas ela deve continuar crendo. Ela deve continuar realizando. Ela deve continuar fazendo aquilo que está a seu alcance no meio da situação difícil, porque em algum momento aquela situação vai passar. Então nós temos que perseverar, não podemos ficar paralisados. E qual o resultado
Se a aflição, se a prova, se a provação vem sobre todas as pessoas, qual é o resultado quando a gente chega no final, quando a gente atravessa a situação, qual é o resultado para a nossa vida? Que resultados vamos tirar para a nossa vida por nós termos passado por essa prova? Por nós termos passado por essa aflição? Qual é o resultado? Nós podemos entender que o resultado da aflição, o resultado de passar por uma provação, o resultado de passar por uma situação difícil, nós podemos ver 3 resultados positivos. O primeiro resultado é de que Deus aprova a nossa fé. A nossa fé, após ela ser testada no momento da aprovação, quando nós chegamos no final, se nós estamos firmes, como resultado, a nossa fé será aprovada. No versículo 12 aqui da carta de Tiago, ele diz: feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ele está falando depois de aprovado, ou seja, quando nós passamos, quando nós chegamos no final, quando nós olhamos para trás, que a gente viu a luta que a gente passou, o resultado é de que a nossa fé foi aprovada. Nós passamos naquele teste e permanecemos firmes. O segundo resultado da aprovação é de que Deus nos abençoa. O simples fato da gente conseguir passar pela aprovação sem ser destruído por ela, sem ficar paralisado nela, sem esmurecer, sem ficar abalado na nossa alegria, no nosso ânimo. O simples fato da gente passar pela aprovação, mantendo a nossa cabeça erguida, olhando para Deus, que é autor e consumador da nossa fé, e mantendo a nossa fé firme, isso já é uma bênção de Deus para nossas vidas. Mas aquele que está conosco, ele quer sempre nos abençoar. O momento da aflição, o momento de passar por uma provação, se Deus permite que a gente venha passar, que o seu seguidor, que o seu discípulo, o seu filho venha passar por uma provação, não é porque Deus está querendo que a gente seja destruído. Não é uma oportunidade para sermos destruídos, mas é uma oportunidade para Deus nos abençoar. Seremos abençoados, apesar da provação. A Bíblia diz, no versículo 17, que o Deus que está conosco, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto de onde? Vem de Deus, porque Deus está no alto. Deus está acima de toda provação, Deus está acima de toda situação terrena e Ele tem o controle de todas as coisas. E o terceiro resultado, e o maior de todos os resultados, por passarmos por uma provação, por passarmos por uma aflição, é de que nós ficaremos mais maduros. No versículo 4, Tiago ele diz aqui na sua carta: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A fim de que sejamos maduros e íntegros. Nós seremos aperfeiçoados, não no momento quando tudo está bem. Nós seremos aperfeiçoados no nosso caráter, o caráter de Cristo que está em nós. Nós seremos aperfeiçoados e seremos amadurecidos, não quando tudo está indo tudo bem, mas é justamente no momento da aflição, no momento da provação, é de que o nosso caráter está sendo aperfeiçoado, para que a gente possa mais e mais nos parecer mais com Cristo. Cada provação que nós passamos é mais um passo que nós estamos dando em relação ao aperfeiçoamento do nosso caráter, da nossa semelhança com o nosso Senhor Jesus, que é o padrão de nós devemos seguir e nós devemos buscar cada dia mais parecer com Ele. Então eu quero concluir essa palavra dizendo que nós temos que ter ânimo e fé neste momento. Temos que ter ânimo e fé. Não podemos perder o ânimo neste momento, não podemos perder a fé neste momento. Jesus venceu. Não podemos esquecer nunca disso. Jesus venceu. E o próprio Jesus que venceu foi quem aconselhou os seus discípulos: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sabia, Jesus foi experimentado na aflição e na provação, naqueles 40 dias no deserto.
Por isso ele estava apto a aconselhar, de dizer, olha, vocês terão aflições. Mas o mesmo Jesus que passou pela aflição, ele chegou até a cruz e também passou pela cruz e saiu vitorioso. Ele venceu. Ele venceu a cruz e venceu por mim e por você. E ele estava apto a dizer, eu venci. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o sistema que tenta oprimir o ânimo, a alegria e a fé de cada pessoa. Eu venci. Em terceiro lugar, eu quero concluir essa palavra dizendo que Jesus está contigo. Ele está conosco nessa caminhada. Em nenhum momento na história, o Deus que chamou para si, escolheu para si um povo, ele abandonou esse povo. Mas ele estava presente com o povo que ele escolheu em toda a caminhada. E ele é todo poderoso para nos ajudar. Não tenhamos medo, tenhamos fé, tenhamos confiança naquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida. E qualquer que seja a circunstância, essa boa obra, esse aperfeiçoamento do nosso caráter, essa maturidade que Deus está trazendo para nossas vidas, ela não será paralisada por nenhum tipo de situação difícil, seja uma doença, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade econômica que o país venha a passar. A boa obra que Deus começou sobre nossas vidas, ela não será paralisada. Amém?